Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. O tema do episódio de hoje é a cobertura política do Jornal Nacional. Bolsonaro desmoronou no JN. Para participar da conversa, eu recebo o cientista político e coordenador do Manchetômetro, João Ferri Júnior, o doutorando em ciência política Eduardo Barbabella e a convidada Eliara Santana, jornalista, doutoranda em análise do discurso e colunista do Viu Mundo. Antes de iniciar, eu acho importante fazer uma recapitulação das principais notícias da semana. Bom, começa com o pedido de demissão do Sérgio Moro, no dia 24 de abril, quando ele acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Houve também a saída de Marcelo Valesco, publicado no Diário Oficial de manhã cedo, sem conhecimento do Moro. Bolsonaro responde na sexta tarde, negando as acusações, declarando que pedia sim relatórios diários para melhorar o governo do país e que Moro teria barganhado uma vaga no Supremo em novembro. Na mesma sexta-feira, o Jornal Nacional apresentou mensagem de texto na qual o presidente se refere a diligências da Polícia Federal como mais um motivo para a troca no comando. Augusto Aras, procurador-geral da República, pede para que o Supremo investigue 6 possíveis crimes do presidente. André Luiz Mendonça, o terrivelmente evangélico, é escolhido novo ministro da Justiça. A escolha do diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, é suspensa pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por indícios de desvios de finalidade no mesmo dia 29 de abril. Bolsonaro critica a decisão de Alexandre de Moraes e afirma que o ministro está no Supremo por ser amigo de Michel Temer, que o indicou. E destacou também que a decisão de suspender a nomeação de Ramagem era política e queria lutar contra ela. No dia 2 de maio, Sérgio Moro depõe a PF sobre suas acusações contra Jair Bolsonaro. No dia 3 de maio, manifestações pró-Bolsonaro atacam o Supremo, Congresso e Sérgio Moro. Bolsonaro aparece na manifestação e afirma que as Forças Armadas estão ao lado do povo. Além disso, a reaproximação de Jair Bolsonaro do Centrão, e com ele o retorno de figuras como Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, etc. Posse do novo diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, que acena com o afastamento do superintendente do Rio de Janeiro. No 5 de maio, o depoimento de Sérgio Moro na Polícia Federal é divulgado pelos jornais e pela CNN, com exclusividade, em que o ministro relatou pressão que teria sofrido feita pelo presidente para interferir na estrutura da PF. Eliara, depois dessa contextualização, como que o Jornal Nacional abordou esse afastamento do Moro do Bolsonaro? Pois é, essa edição do dia 24 de abril, né, quando o Moro sai do governo Bolsonaro, é uma edição que eu diria histórica, quase um horário eleitoral antecipado, né, porque é uma edição, foram 55 minutos, sem intervalo, no Jornal Nacional, sem blocos, né, e esse tempo todo para o ex-ministro, né, para Sérgio Moro, explicar as razões de sua saída, se justificar, explicitar o embate com Bolsonaro, né, sem nenhum questionamento. Foi uma edição que eu diria que não foi preparada somente naquele dia, né? Porque é uma edição muito bem estruturada, né, para deixar que Moro assumisse o protagonismo, né, para que Sérgio Moro pudesse falar, para que ele pudesse se mostrar, para que ele pudesse colocar o embate, né, com Jair Bolsonaro. Então, é uma edição realmente histórica e me lembrou muito a edição do dia 16 de março de 2016, quando houve o vazamento de áudios também para o Jornal Nacional, né, dos áudios que tinham as conversas entre Lula e Dilma, quando Lula ia ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Me lembrou muito o formato daquela edição, né, pela construção da cena enunciativa, pela encenação toda da edição, pelo protagonismo de Moro ali naquele momento, novamente, né? E mostrou que essa parceria, Sérgio Moro, Jornal Nacional, é uma parceria muito bem estruturada, é uma parceria histórica, de alguma forma, e é uma parceria muito bem construída, muito bem delineada, e que se mostra em momentos muito importantes, né? Em momentos
históricos da cena política brasileira muito importantes. Eu acho que essa edição, portanto, do dia 24 de abril, foi um desses momentos, né? E aí, ao longo da semana, e aí eu queria fazer um corte, né? Até a edição de ontem, do dia 5 de maio, quando o áudio, né, do depoimento de Moro, os áudios são liberados. Durante essa semana, o que ocorre? O Jornal Nacional carrega bastante para mostrar uma certa falência do governo Bolsonaro, né, a confusão toda na saúde com a Covid, o não enfrentamento do governo, com imagens cada vez mais dramáticas e mais dolorosas, as cenas das filas, né, cada vez maiores, das pessoas que vão procurar pelo auxílio emergencial. Então, durante essa semana, depois do dia 24, essas cenas elas vão sendo mostradas cada vez com uma carga dramática maior. Há também um protagonismo muito grande do judiciário, né? O STF, os ministros do STF passam a ocupar muito a cena do Jornal Nacional, o que em outros momentos históricos isso também ocorreu. Então, o judiciário passa ou volta a ser, né, essa voz de autoridade, essa instância que pode ser aquela instância, aquele poder que decide, aquele poder capaz de colocar ordem nessa bagunça que se tornou o Brasil. Depois o João, de repente, pode até comentar, é que eu vi uma coisa durante essa semana, o ministro Barroso, do Supremo, participando de um debate na Globo News, e ele se posicionando ali como se fosse um líder político. Defendeu o parlamentarismo, foi contra o sistema eleitoral. Foi uma coisa meio chocante assim para mim. E os jornalistas tratando como se fosse uma coisa normal. Um ministro do Supremo se posicionar dessa forma. Mas é curioso, assim, Barroso, ele é a fonte dentro do STF, a fonte preferencial sempre foi do Jornal Nacional, porque o Barroso sempre defendeu a Lava Jato. Então, o Barroso sempre apareceu para, né, a época do impeachment e depois, né, para falar sobre Lula, né, ou sobre alguma coisa envolvendo Lula, era preferencialmente o Barroso. O Gilmar, ele caiu meio no ostracismo, porque ele é contra Moro, ele bate meio de frente com a Lava Jato, né, sempre bateu. Então, o Barroso é meio essa figura, né, essa voz de autoridade, digamos assim, e ele é a fonte preferida do Jornal Nacional, né? André, eu acho que isso que você tocou é uma coisa. A Ilhara está certa. O Barroso, de fato, é um sujeito da Lava Jato, um ministro que já mostrou reiteradas vezes apoio público à Operação Lava Jato, inclusive ao Deltan Dallagnol, a despeito de todas as irregularidades que foram reveladas pelo escândalo da Vaza Jato, das práticas adotadas pelo Deltan e pelo Moro. Mas não é só isso. O Barroso é também o campeão de uma corrente do direito chamada de ativismo judicial, que é exatamente isso, assim, a ideia de que os juízes são, de fato, os grandes próceres da República, e a saúde da República deve restar uma responsabilidade, acima de tudo, dos juízes, e entre os juízes do Supremo Tribunal Federal, esses, então, são os campeões da saúde da República. Então, eles são descaradamente politizados, politizantes, e fazem isso ele faz isso sem o menor problema, toma posições abertamente. Então, publica textos em jornal defendendo coisas que estão sendo julgadas no Supremo, pontos de vista. Assim, é um negócio impressionante isso. Ele acha que ele não vê problema nenhum nesse tipo de atitude. Eu acho particularmente péssimo em relação ao equilíbrio entre os poderes, no que toca ao equilíbrio entre os poderes, né? Porque você tem um judiciário ativista, o judiciário ativista está o tempo todo interferindo, criando conflito com os outros poderes. Isso é uma receita para você ter um desequilíbrio institucional na democracia e criar problemas mais sérios, né? Nesse debate, ele chegou a defender o Estado mínimo, que o Estado não pode ter empresas. Para você ver, ou seja, ele é cheio de ideias de como as coisas devem ser, entendeu? Ao invés de seguir a Constituição, que não foi ele quem fez, é o Legislativo que faz as leis.
o que interessa, o que ele acha dessas histórias, dessas coisas todas, entendeu? Assim, em última instância, não interessa nada, ele não está lá para fazer isso, ele não tem um mandato público, né, que foi dado a ele devido às suas ideias. Ele não é diferente do político, que submete suas ideias ao escrutínio público para adquirir um poder, ou seja, representação, para poder, então, mandar, tentar implementar aquelas ideias. O juiz, ele não recebe esse mandato. O juiz tem um papel muito específico, que é a proteção da Constituição. Esse cara extrapola completamente, ele acha que as opiniões substantivas dele sobre o mundo estão referendadas pelo fato dele ser juiz do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo isso, é escandaloso, mas everything goes, como diz aquela música do Cole Porter. E passou batido na Globo News. O que já era esperado, né? Não, passa batido direto na Globo. A Globo permite as coisas mais absurdas. A Globo não permitiu que o Sérgio Moro, eles não abriram para o Sérgio Moro revelar aquela gravação entre Dilma e Lula, uma gravação que foi obtida ilegalmente. Assim, não tem nenhum prurido, não tem problema nenhum isso. Eliara, desculpa se eu te interrompi. Pode retomar. Bom, então, ao longo da semana, depois dessas denúncias todas, a gente observa, então, essa construção bem dramática, né, dessa falência do governo, né, do governo Bolsonaro, esse protagonismo do judiciário, né, porque o judiciário, o STF, né, volta a aparecer muito em todas as edições, com um espaço enorme para os ministros falarem, alguns mais, outros menos, né, como vocês sinalizaram aí, o Barroso é uma estrela na bancada, né, ele sempre aparece e sempre fala. Moro desaparece, né, ele aí opera novamente aquele silenciamento bem característico do Jornal Nacional, então Moro não fala mais, eles não mostram mais a fala dele, ele aparece apenas só as imagens e o relato, né, mas ele some. E ontem me chamou muito a atenção, apesar de terem mostrado as falas, né, os arrobos de Bolsonaro, aquela fala maluca dele, terem dado muito destaque a isso, e terem dado destaque, claro, ao depoimento de Moro, eu achei uma edição estranhamente morna, estranhamente, como eu diria, sem carga dramática nenhuma, sem dramaticidade, sem nenhuma encenação, muito ao contrário da edição do dia 24, né? E nessa construção do depoimento, me chamou a atenção uma coisa muito, muito interessante, eles reforçarem, primeiro, a questão, a todo momento, no destaque das falas de Moro, reiteravam a questão de Bolsonaro querer interação com delegados da PF, e a questão de Moro deixar os caminhos para a investigação. Eu achei tudo muito acomodado, sabe? Não sei, pode ser uma inquietação boba da minha parte, mas eu achei uma edição muito acomodada para o potencial que tem essa parceria Moro-Jornal Nacional. Eu acho, sinceramente, que pode haver coisas que não estão sendo ditas. O famoso tem coelho na toca. Mas vamos aguardar. Enfim, foi uma edição que mostrou muito, trouxe as falas de Bolsonaro, mas sem nenhum recadinho do Bonner, por exemplo. Porque todas as falas de Bolsonaro sempre vêm, essas últimas falas, né, mais destemperadas, sempre vêm com comentário de Bonner, ou com uma nota longa que eles leem, ou com alguma fala mais enfática. Ontem não ocorreu nada disso. Né, não ocorreu, deixaram que ele falasse livremente, fizeram mesmo a contraposição, primeiro lá o depoimento, os trechos do depoimento de Moro, e depois apareceram as falas de Bolsonaro, mas sem nenhum grande peso, sem nenhum destaque, sem nenhum comentário. Eu acho que isso se desenha, né, como uma construção para desconstruir realmente Bolsonaro. É um caminho de desconstrução, né, não só de ir contra o governo, mas um caminho de desconstruir a figura de Bolsonaro. Aí temos de aguardar o desenrolar da semana, né, as outras, o que vem mais por aí, mas essas duas questões me chamaram muita atenção, esse foco, né, em Moro dizer que está deixando o caminho
para as investigações. Bom, então, acho que é isso, um balanço bem rápido aí dessas 2 últimas semanas. Eu queria lembrar também que durante acho que semana passada, teve um dia no Jornal Nacional que foi para rebater uma versão do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que, contra o isolamento, né? Falou que os governadores, mesmo com o isolamento defendido pelos governadores, o número de mortes não diminuiu. Quer dizer, ele falou que basicamente que o isolamento não serviu para nada. E aí o Jornal Nacional construiu uma edição toda rebatendo os argumentos dele e mostrando na linha do tempo, né, todas as declarações que ele fez minimizando o perigo do vírus. Foi uma edição também bem histórica, que o Bonner chegou a fazer quase um editorial, praticamente, falando que o Bolsonaro contraria todas as autoridades sanitárias com a afirmação dele, né? Sim, exatamente. Eles fizeram uma linha do tempo, né, com todas as falas absurdas de Bolsonaro e foram rebatendo com os números. E o Bonner comentou, é isso que eu havia dito, sabe? Todas as falas dele, há sempre uma contraposição, há sempre uma fala fechando, né, do Bonner. O Bonner retruca Bolsonaro, eles constroem a edição para retrucar Bolsonaro, para desconstruir o governo, né, para desconstruir a figura de Bolsonaro, e fazem sempre essa contraposição. E essa edição, sim, eles mostraram, né, foi uma edição também memorável, eles fizeram essa linha do tempo, mostrando todas as falas e mostrando o avanço, né, do coronavírus, o avanço da Covid no Brasil, até com o número de mortes, que foi o dia que ele falou o famoso Idaí, até chegar no Idaí. Por isso, o meu estranhamento com a edição de ontem, né, que merecia alguma fala, né, alguma fala fechando, né, quando ele manda os jornalistas calarem a boca. Não houve nenhuma repercussão. Eles encerraram a matéria, né, encerraram o assunto e pronto, fecharam, né. Bom, é isso. É interessante essa coisa da contraposição que eles sempre fazem no final da fala do Bolsonaro, que nessa edição também ficou muito claro que na mesma edição, logo depois, o Guedes falou frases controversas também e o jornal não falou nada, assinou embaixo. Que é uma coisa recorrente também em relação ao Guedes. O João até fez um artigo, né, João? Foi o boletim, né? Foi o boletim do Manchetômetro, mostrando a cobertura que a imprensa fez do governo Bolsonaro e as diferenças do tratamento em relação ao Bolsonaro e em relação ao Moro e ao Guedes, né? O tratamento da Dal Guedes é bem leniente, para falar o mínimo. É o homem das reformas, tal, e a mídia, nossa, apoia demais as reformas, né? A gente viu como eles estavam assim engajados na aprovação da reforma da Previdência, todos os meios, aí, Folha de São Paulo, inclusive. Não tem pluralidade nenhuma nessa hora, né? Você vê, as pessoas que são contra a reforma da Previdência, os argumentos contrários, as críticas, não aparecem, né? Eles desaparecem do noticiário. Ou não aparecem, melhor, porque nunca estiveram presentes. Então, falar desaparecem é até uma distorção, uma imprecisão. O Paulo Guedes, ele é sempre blindado na edição, né? E aí, se a gente faz uma comparação, a cobertura econômica, o que era feito, né, no governo, sobretudo no governo Dilma, né, no segundo governo, que praticamente não existiu, mas enfim, até no primeiro mandato da Dilma, e a cobertura, ela era toda focada em economia e política, sobretudo economia, e economia já trazendo, né, a questão, já colocando a questão de uma crise econômica naquele momento, e o que a gente observa hoje é uma cobertura absurda, né, porque eles não tocam em questões centrais, eles celebram
coisas como, sei lá, 100 vagas de emprego geradas em São Paulo, isso é motivo, né, isso entra no Jornal Nacional como motivo de celebração. Então, eles constroem todo esse viés da economia de uma forma muito, muito positiva, essa cobertura econômica, né, de uma forma muito, muito positiva, né, e sempre trazendo ali um protagonismo do Guedes, né, sem qualquer questionamento, né, aquela edição do Jornal Nacional mesmo, quando eles falam sobre a questão da desigualdade, é uma edição primorosa para a gente observar essas estratégias todas do Jornal Nacional, essas estratégias discursivas, porque eles falam, né, eles falam da desigualdade, eles trazem a matéria, uma matéria, acho que de 5 minutos, se não me engano, eles falam de tudo, mas esquecem pontos, questões fundamentais, né, como o fato de que metade da população brasileira vive com R$ 400 por mês. Isso não é tocado. Então, são questões, assim, no âmbito da cobertura econômica que ficam completamente de fora, que não são abordadas, né, e o Paulo Guedes é blindado a todo momento. Eu queria trazer na discussão agora, Eduardo, para falar como os jornais estamparam essa última semana nas suas páginas, principalmente nos editoriais, né, Eduardo? Isso, André. Bem, acompanhando um pouco da análise da Eliara, a gente pode perceber que os jornais, nas últimas 2 semanas, né, do pedido de demissão do Moro, a gente teve muitas similaridades, né? Primeiro, né, no sábado, dia 25 de abril, os 3 jornais tiveram uma capa muito próxima, muito parecida, né? Os 3 falavam sobre a saída do Moro, a acusação contra o Bolsonaro, principalmente na questão da ingerência na APF, e como isso aprofundava a crise. Então, os 3 trabalharam muito isso. A partir daí, os jornais começam a mudar um pouco a cobertura, né? A Folha de São Paulo vai focar mais na CPMI das fake news, né? E das descobertas que eles têm. O Estadão e o Globo vão focar mais na questão relacionada ao coronavírus e ao combate ao coronavírus, né? E aí a gente chega na segunda-feira, dia 4 de maio, quando os 3 jornais vão retomar uma capa novamente muito parecida. Os 3 jornais vão falar sobre a ida do Bolsonaro a um ato, o ato de apoio, né, que eles falam sobre ele afirmar. O Bolsonaro afirma que ele tem um apoio militar e aí cada um vai tratar de uma forma, mas basicamente é o desafio ao STF, né? Ele vai desafiar a Constituição. E aí os editoriais vão cair de pau em cima dele, né? Os editoriais dos jornais vão discutir as questões constitucionais do Bolsonaro. E aí, novamente, hoje, né, dia 6 de maio, a gente tem a mesma coisa. Os 3 jornais têm a mesma manchete. Os 3 jornais vão falar o quê? Sobre o depoimento do Moro, mas especificamente, os 3 citam a mesma parte, que o Bolsonaro queria apenas a PF do Rio, né? Parafraseando aqui a manchete do Globo. Então, a gente percebe que os jornais também, os 3 jornais tiveram esse mesmo acompanhamento. E assim como a Eliara falou, se a gente vir as manchetes e as capas do dia subsequente à saída do Moro, a gente vai ver uma grande discussão, um grande debate sobre a fala do Moro, o que ele acusou, o que ele não falou, o que ele falou. E se a gente vir hoje as 3 capas são muito mais comedidas. Elas não vão discutir tanto essa questão. Pelo que eu leio, pelo que a gente percebe, eles apoiam muito o Supremo. Eles apoiam o Supremo dar limites ao governo Bolsonaro. Está claro, pelo menos para a grande mídia brasileira, que alguém precisa dar limites ao governo Bolsonaro. E que esses limites não estão vindo do Legislativo. Então, uma vez que e aí voltando ao que o João falou, né, sobre esse ativismo judiciário, uma vez que o STF, né, tem ministros que atuam dessa forma, ou seja, eles se colocam nessa linha de frente e agem para limitar o Bolsonaro, eles são defendidos. Então, sim, eles defendem o judiciário
em um bom momento, assim, em repetidas vezes, né? Exatamente para garantir esse poder, né? Esse poder de manutenção. E aí, nos jornais impressos, não aparece tanto o Barroso, né? Quem vem aparecendo muito nos jornais é o Celso de Mello, que é o ministro que está com a abertura do inquérito, e também o procurador, né, geral da República, o Augusto Aras. Então, são os dois personagens, né, o Ministério Público e, no caso, o ministro do STF, que estão mais com destaque nessa cobertura, exatamente porque são os dois que, como o João e a Ilhara já colocaram, que estão dando que o Moro coloca muito sobre eles estar colocando o caminho da investigação. Então, quem é o próximo? Quem são os responsáveis por essa investigação, né? Claro que você vai ter uma investigação na Polícia Federal, mas você tem o Celso de Mello, que é o responsável pelo inquérito dentro do STF, e o Augusto Aras, que foi quem pediu a abertura do inquérito, né? Que ele quem está pedindo essa investigação. Então, os jornais impressos têm colocado muito as duas figuras que são centrais nesse debate. Dudu, pode fazer uma pergunta? Faz, claro. Eu queria que você, retomando isso que você falou da cobertura dos jornais, né, que a cobertura também ficou meio morna em relação ao depoimento de Moro, a que você atribui isso? Você acha que houve aí um recuo meio estratégico de todo mundo, assim? Ou você acha que é porque o assunto morreu, ou porque o depoimento não teve lá tanto peso? Eu acho, Eliara, que até eu compartilho um pouco da visão do Fábio Kersh, né? Nosso amigo Fábio Kersh, que é pesquisador na Casa Rui Barbosa, que é amigo de algum, escreve também com o João pode complementar depois. E eu entendo que assim, o Moro não tinha muita coisa para falar, porque quando ele dá a entrevista e fala sobre todas as interferências do Bolsonaro, imediatamente aparecem algumas discussões de que ele está declarando que ele foi cúmplice em algumas questões, porque ele demorou ele falou muito que o Bolsonaro tentou interferir na PF, e ele nunca denunciou. Então agora a gente tem essa questão ele não trouxe nenhuma prova, ele não traz nenhuma questão, ele repetiu mais do mesmo, né? E, por assim dizer, ele coloca a culpa da falta de provas, mal ou bem, na Intercept. Né? Quando ele fala que o hacker fez com que ele apagasse as mensagens, isso é uma resposta muito confortável para ele. Porque ele basicamente pode falar, olha, eu não tenho nenhuma prova aqui porque já hackearam meu celular, então eu tenho medo. E isso facilita muito para ele. Então, eu acho que ele tem uma questão muito, muito grave ali dentro do que ele pode falar que não vai ser um crime para ele. Então, como ele não falou muito, os jornais também não tiveram o que focar. Só tiveram no que focar na questão da interferência da PF, porque supostamente na interferência da PF que foi em uma reunião com ministros. Então, numa reunião com ministros, você teria a gravação, você teria depoimento de ministros militares e, teoricamente, você não teria, vamos dizer, perjúrio. Né? Você tem que considerar que eles falariam a verdade, que se é verdade, a gente tem como provar. Então, eles focam vamos dizer, no ponto que você tem para discutir ali. Né? Não sei o que você acha, João, também, eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que, na verdade, Sérgio Moro notou que em um ano de governo Bolsonaro ele não conseguiu fazer nada, não conseguiu aparecer, ele é um cara que vive de popularidade. Sérgio Moro era ninguém, se tornou uma vedete por causa da mídia. Então ele se tocou que ele entrou numa barca furada, que o governo estava perdendo popularidade, estava se emburacando em todo tipo de conflito, e aí ele resolveu pular fora, e ele
pulou fora de uma maneira que ele rendesse dividendos com vistas a tentar a eleição presidencial. Então, atirando no Bolsonaro. Porque sair com o rabo entre as pernas nesse momento seria uma coisa assim meio derrotada dele, né? Era uma derrota total. Por que ele sairia assim do nada? Além do governo não estar fazendo nada também, ou seja, né, é impressionante a falta de coordenação federal na resistência ao Covid. Nós não temos nada, não vi nenhum programa federal, a não ser esse de pagamento, tudo bem. Esse pagamento está funcionando mal, mas está funcionando. Agora, de coordenação, de estratégia de testagem, nada. Né? Só fala que vai comprar o César, não fala quando, nem como, nem por quê. Mas voltando à vaca fria. Então, o Moro, acho que ele usou essa oportunidade, caiu fora, saiu atirando, e eu acho que ele aí saiu atirando com o que ele tinha. Como vocês viram, quer dizer, não é tão assim, não é uma bala de prata. Né? O Judiciário, a TV Globo, foi junto com ele. O Supremo foi junto com ele, levou parte, né? Não, mas pelo menos parte do Supremo, que ele já tinha levado anteriormente, que ajudaram ele a manter esse escândalo que foi a Lava Jato, com a anuência do Supremo, nós todos sabemos, na verdade. Ou seja, aquela divulgação do áudio do Lula que impediu que o Lula fosse nomeado. O Lula foi impedido pelo Gilmar de ser nomeado ministro, certo? Isso é escandaloso. Ocorreu de novo agora com o negócio do Ramagem, ainda que o Ramagem tem uma razão um pouco mais objetiva, porque é uma questão de investigar os caras que ele supostamente iria investigar, na verdade. O Lula não. O Lula ia ser uma nomeação de um cargo político, né? E o cargo político com o Lula é mais capacitado, não precisa nem de capacitação para o cargo político, qualquer cidadão pode ser nomeado. Então, não existe justificativa possível para negar, ou pelo menos que possa ser justificável publicamente, para negar o direito do Lula a ser nomeado ministro. No entanto, foi, entre várias outras coisas que ocorreram. Coisas realmente escandalosas ocorreram. Então, o Moro saiu, conseguiu esse apoio da mídia e do Supremo, mas eu acho que perante e o Bolsonaro, acho que trucou, ou chamou seis, na verdade, que o Moro trucou, ele chamou seis. Chamou seis como? Meio que mostrando força com os militares, que os militares não vão me abandonar só porque o Moro largou. Né? Isso ele conseguiu. Que assim, os militares, ele falou muita coisa ruim em Bolsonaro, muita merda. Né? Ele participou de eventos pedindo o fechamento do Supremo, volta da ditadura e tudo mais. Né? É verdade isso. Agora, o que não aconteceu foi os militares abandonarem o governo dele, com a saída do Moro. Não, isso não ocorreu. O Moro não levou os militares ou causou uma dissidência forte dos militares. Continuam lá, cada vez mais fortes como base de sustentação do governo Bolsonaro. E aí, assim, o apoio que os militares dão ao Bolsonaro é uma coisa que é difícil de compreender direito, porque ele é um negócio complexo. Os militares, de fato, não tem assim um front político objetivo, uma unidade de ação, nada disso, assim, do sentido mais forte. Apesar de partilhar de valores conservadores, tudo mais tal, mas não... Ele acaba sendo mais um partido fisiológico, porque o Bolsonaro colocou um número imenso de militares na administração, primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão do governo. Então, um número gigantesco de militares que estão ganhando salário a mais, estão ganhando gratificação, porque trabalham no governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que coopta a corporação. Muito mais do que uma adesão às loucuras do Bolsonaro, que aposto que vários deles não aderem, né? Eles têm meio que o rabo preso, porque eles estão ganhando dinheiro, no sentido de, não é que ganhando dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, os caras estão ganhando um salário muito melhor, porque tem gratificação. São muitos, entendeu? Então, essa é a maneira como ele consegue um apoio dos militares, que dificilmente faltará, porque você vai ter que convencer os caras que não vão sair do governo Bolsonaro, vão largar de mão dos empregos. O Bolsonaro é um cara sem partido político, ele mesmo se gaba, não nomeou, ele falou ontem, não nomeei ninguém, veja quantas pessoas nomeei, não nomeei, partido nenhum nomeou no meu governo. Claro, ele põe um monte de militar para administrar as coisas, cargos que são cargos supostamente políticos. Né? Para qual efeito? Efeito nenhum, porque esses militares não têm competência para fazer as coisas que eles deveriam fazer, ou seja, não é uma questão de... É que é a mentalidade do Bolsonaro mesmo, e é uma mentalidade que, inclusive, tem uma parcela da população que acha isso o máximo,
porque não é uma nomeação política, porque eles acham que nomeação política é ruim. No fim, eles tiraram isso, porque qualquer sistema político do mundo, né, ou pelo menos sistema político pluripartidário, você forma governo dividindo cargo. Tiraram da imprensa, né, João? Foi daí, obrigado, André. Foi, na verdade, uma expressão retórica minha, mas é importante você explicar mesmo, porque da maneira como eu falei, ficou um pouco... É isso. Ou seja, uma mistificação grotesca das coisas, né? E o Bolsonaro, eu fiquei prestando atenção, assim, né, Eliara, a gente que trabalha muito com análise de discurso, a gente faz isso o tempo todo, mesmo sem querer. E aí, ontem o Bolsonaro falou longamente. É impressionante, cada vez eu tenho mais prestado atenção nisso na fala do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu acho que uma parte enorme da eficácia dele como político, como comunicador, é o fato de que ele é convincente no aspecto que ele não é nada mais do que um sujeito muito medíocre e burro do ponto de vista da compreensão do que seja política. Então, toda vez que ele vai falar de política, ele fala, não, roubei, não roubei, ninguém roubou no meu governo, não sei o que lá, é só isso. Assim, é uma conversa de, como diz, de tiozão do WhatsApp, mas assim, ele nunca passa desse nível, ele não consegue passar desse nível. Se ele não quer passar, se ele é um cara super sofisticado na vida privada, e tá mentindo pra gente, isso não é problema, sabe? Vai ver que ele é um grande filósofo, fala 15 línguas, a gente não sabe. Mas assim, pode até ser isso na vida privada. Agora, o que ele apresenta é muito convincente. Eu estava vendo isso. Porque realmente é uma tosquice pura. É simplesmente política. A boa política é não roubar. Esse é o único recado que o Bolsonaro tem. Mas isso é misturado com fake news, né? Porque, por exemplo, o governo dele não é acusado de corrupção, não teve nenhum ministro envolvido. De cara, no primeiro mês, já teve o ministro do Turismo envolvido com Caixa 2 e tal. E o ministro continua até hoje, né? De mentiras, claro. Sim, mas isso que o João está falando é muito interessante, porque o Bolsonaro assim, ele é um cara tosco, pode até ser dissimulado, né? Vai que como você disse, é um filósofo e tal, a gente não sabe, mas enfim, o que ele vende como figura pública, né? É esse cara tosco, é o tiozão do churrasco mesmo, que convence um monte de gente. E eu acho, assim, a despeito de tudo, o discurso dele é muito efetivo e é muito convincente. E ele pega exatamente, ele vai em pontos muito estratégicos, sabe, pontos discursivos assim, para tomar mesmo aquela fatia da população que não é, sei lá, que não é super letrada, né? Enfim, ele é muito convincente no discurso dele. Ele vende uma coisa que, né, digamos, uma simplicidade tosca, algo assim, né? E ele consegue fomentar isso, ainda que haja fake news, ainda que eles trabalhem em cima disso, mas ele usa muito bem esses disparos todos, né, essas estratégias de discurso, né, ele vai, por exemplo, ele bate, ele tem esses arroubos insanos, aí ele volta e fala, nossa, olha, pô, peraí, eu acho que eu exagerei, né, então isso é tudo, eu acho que isso não é assim completamente aleatório, não, né, o Trump faz isso, é claro que o Trump, eu acho que eles não se comparam, que o Bolsonaro é imensamente mais tosco, mas o Trump faz isso, assim, discursivamente, né, também, de ser de aparentar ser o cara super sincero, né, o cara ali, o cara da vida cotidiana que é super sincero. Né? É a coisa da autenticidade. Sim. Não, essa coisa da autenticidade, o cara parece autêntico. E fora aquela coisa assim, né? Esse discurso todos os discursos muito simples, eles têm a vantagem de serem fáceis de comunicar e entender, entendeu? Apesar de às vezes serem completamente falaciosos. É que nem o discurso neoliberal. O discurso neoliberal é super simples. Assim, quanto mais liberdade individual, melhor para o coletivo, eles falam, os neoliberais. É super simples assim, é uma função só. Aumenta a liberdade individual, e você diminuindo o Estado, né, que você vai ter maior bem-estar público.
Eles falam isso, assim, é simplíssimo, não funciona na prática, é uma mentira. Agora, é muito simples de você comunicar, né? E é a mesma coisa que a coisa do Bolsonaro. Não, política é só uma questão de honestidade, eu não roubei. Ele pode estar até mentindo, o governo dele está cheio de acusação de corrupção. Agora, ele fez isso, e eles aproveitam de passagem, aproveitam para reforçar o negócio que é o PT, que é o governo corrupto do passado, ele falou isso ontem, de novo, que é uma coisa que já remete a um estoque de narrativas que o povo tem, que a mídia já incutiu no povo, então reativa aquilo de novo, e ele vai assim, pisando nessas coisas e reforçando essa versão das coisas. Aliás, eu queria comentar essa questão de bolsonarismo e antipetismo que o João coloca, que isso tem sido muito recorrente, né? Nos últimos meses, eu tenho percebido muito na cobertura midiática essa associação. Porque quando você associa o bolsonarismo ao lulopetismo, né, como o Globo e a Globo gostam muito de falar, os jornais em geral, né, você facilita a assimilação. Você facilita que as pessoas assimilem os pontos negativos. Então, quando você compara os dois, o que você faz? Você faz com que facilite as pessoas pensarem as questões negativas do bolsonarismo, né? Então, isso é interessante. Quando a gente vê esse tipo de relação, esse tipo de discussão, a gente pode perceber como esse discurso é construído, como esse discurso tenta facilitar a recepção. Assim como o Bolsonaro vai bater na questão de que ele não é corrupto, o PT era corrupto, os jornais vão bater no ponto que ele é muito parecido com o Lula, com a questão do populismo. Então você associa sempre a uma experiência considerada negativa, a uma experiência com uma imagem negativa, para você facilitar essa atração, essa percepção pela sociedade, né? E aí as pessoas começam a assimilar e a tentar rejeitar a questão. E aí, vamos dizer, nessa questão, a gente percebe como é grave quando o Moro fala, e os jornais vão reproduzir muito disso, que nem na época da Dilma e do Lula, né, na condução coercitiva do Lula, nem a Dilma não interferia na PF. Então, como essa fala, ela é pensada exatamente para atingir esse público, para mostrar o quão grave é a ação do Bolsonaro. Sim, você tem razão, esse jogo da polarização, né, de colocar os dois em polos opostos, são os dois, Lula e Bolsonaro, ou bolsonarismo e petismo, eu acho, assim, de uma desonestidade da imprensa brasileira, entre tantas, eu acho essa, assim, absurda, né, e o Moro toca nesse ponto, né? Moro também é um cara perigoso do ponto de vista discursivo, porque ele, apesar dele falar muito mal, ele fala muito mal, mas ele está tendo treinamento, ele está sendo treinado e o discurso dele melhorou muito. Ele constrói um discurso, né? Essa coisa do anticorrupção, essa coisa do herói anticorrupção, né? E ele, quando ele menciona, né, os governos da presidente Dilma e do presidente Luiz, não sei se vocês se lembram, né, dessa fala, desse ponto dele, ele não fala Lula, ele fala Luiz, do presidente Luiz. Então, isso é muito marcado, né? Isso é uma referência muito importante, porque ele marca ali quem é Luiz. Entende? Ele, ao mesmo tempo que ele lembra que a PF tinha autonomia naqueles momentos, mas ele tira a força de quem é Lula, ou, né, de quem foi naquele momento, de quem é Lula. Né? Então, o presidente Luiz. Ele é um cara muito discursivamente e efetivamente muito perigoso, né? Mas, e sobre Bolsonaro, essa questão do discurso, né, ele é muito efetivo porque pega muito essa questão do discurso religioso, o cara que foi nomeado, que é super, que ele chamou de super, o André falou, eu me esqueci, super pastor, super evangélico. Terrivelmente evangélico. Eu não sei se vocês repararam no discurso dele, mas é um discurso terrivelmente evangélico.
né? Ele fala muito bem e ele pega pontos ali, palavras muito estratégicas, né? Eu tenho visto, quando eu tenho tempo, assim, eu tenho visto muito programas de pastor, porque me interessa discursivamente, né? E o discurso deles é muito efetivo, a fala deles é muito boa, né? Até para estudar fake news e tal, então me interessa muito isso, eu tenho assistido, e a gente vai identificando ali, né, os pontos, né, esses discursos religiosos messiânicos, assim, porque eu acho que o Moro tem um discurso meio messiânico, né, ele fala muito em missão, ele fala muito em... Né, ele falou que ele tinha uma missão, a missão para ele é uma coisa sempre muito marcada, ali, muito presente, né, então O Dallagnol é o puramente Dallagnol, isso. o Dallagnol é puramente isso, exatamente. Ele é batista, eu acho, né? Ele era pastor também, se não me engano, ou foi um tempo, não sei. O do Dallagnol é absolutamente messiânico, né? Bem lembrado, assim. Então, esses discursos se alinham, né, em alguns pontos-chave, e eles são muito efetivos, né? E eu acho que o Bolsonaro, apesar dos arroubos, apesar da tosqueira toda, em muitos momentos, né? Em alguns momentos ele se controla, em outros ele solta e tal, mas o discurso dele é de um tiozão do churrasco mais refinado ali, mas não é totalmente burro, sabe? Assim, Gourmet. um pouco mais gourmet, digamos assim, mas por isso que me incomoda a ideia um pouco de chamarem tanto ele de burro, porque ele tem problemas cognitivos, sim, claro, tem lá umas deficiências, mas ele é bem treinadinho no discurso, sabe? Então... Inclusive, é sempre bom destacar, né, que quando ele vai para frente do Palácio sempre com a Folha de São Paulo, vai gritar que a Folha de São Paulo é desonesta, ele solta o "e daí", o "eu não sou coveiro", ele não fala isso nunca sozinho, né? Ele tem aquele grupo de apoiadores ali do lado dele que vai sempre aplaudir, que vai sempre levantar a bola dele, né? Vai sempre gritar, tipo, "Ei, isso aí, presidente, muito bem, não sei o quê". Então ele, além de ser um tiozão de churrasco, ele ainda é o tiozão do churrasco com torcida. Então ele ainda ganha ainda mais espaço na cobertura, vamos dizer, dos interessados, né? Quem gosta dele, quem vê o que ele fala, ainda tem aquele efeito manada de ver pessoas elogiando o discurso dele, então acredito, então ele deve estar falando alguma coisa que a gente tem que concordar nessa lógica, né? Sim, e ele vai para o embate, né? A questão, o Bolsonaro, ele é bélico, né? O discurso dele se estrutura nesse belicismo, assim, ele precisa de um embate para sobreviver, né? Então ele é aquele tiozão que vai lá e chega com a capa do jornal, né? Olha aqui, falaram, isso é mentira, não tem nada disso, nem eu, nem meus filhos, a gente não está sendo investigado e tal. Então ele é o cara que parte, que vai mesmo pro embate mesmo, né? Assim, vai para porrada, com um monte de gente, óbvio que tem que fazer ali, né? Toda a encenação, tem que ter lá a plateia e tal. Mas ele vai para o embate, ele está a todo momento, né, exatamente chamando para a briga, né, ele quer brigar, ele quer manter um discurso bélico e quer manter essa postura bélica. Ótimo, é isso, gente. Este foi mais um podcast do Manchetômetro. Se você gostou, compartilhe nas suas redes. Para continuar informado sobre o nosso trabalho, acesse nosso site, manchetômetro.com.br, e nos siga no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Você também pode contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Sua ajuda é muito importante. Se você não puder contribuir, compartilhe a campanha para quem possa. Até o próximo episódio.